Seria possível uma comunicação com esses objetos voadores não identificados? Qual seria a sua reação diante de uma experiência como essa? Meu nome é Flávio. Se você não é inscrito no canal, faça isso. Ative as notificações, dê o seu like e eu te conto essa história depois da vinheta. Quando se investiga os relatos do passado, percebemos uma infinidade de acontecimentos surpreendentes vividos por pessoas, povoados, cidades, etc. É só acessar livros sagrados e você encontrará fatos extraordinários que muitos hoje descartam achando que seus protagonistas não tinham conhecimentos científicos adequados para explicarem certas manifestações. Esse reducionismo usado pela lógica do materialismo científico leva, em muitos casos, parte da humanidade a perder suas conexões com o sagrado, com o divino, o sobrenatural, o mágico e o encantado. Mesmo acontecendo tudo isso, perceba que você se deslumbra numa feira tecnológica, por exemplo, onde a magia de produtos de última geração é fascinante. Como comandar e vigiar sua casa à distância, de falar com pessoas de outras línguas com um tradutor simultâneo acoplado ao seu ouvido, de compartilhar textos, imagens e vídeos com parentes e amigos que estão do outro lado do mundo. Tudo isso e muito mais nos impede, às vezes, de não perceber quantas noites de sono foram perdidas para encontrar soluções mágicas para a nossa humanidade, seja na cura e tratamento da medicina e de outras ciências. Fomos encantados pela insensibilidade de tamanha proeza, talvez porque muitos só conseguem olhar para o seu próprio umbigo. Não percebem que a sua visão, pela fechadura, vamos dizer assim, os tornam cegos, de verem uma larga janela ou porta ao horizonte cósmico da vida. Infinitas possibilidades de realidades maiores a serem descortinadas. Mas há uma crescente forma de sinais em curso no planeta Terra. Fontes diversificadas estão chegando através de mensagens, de livros, visões, canalizações, filmes, imagens e muitas outras, que indicam algo maior a ser observado. Pessoas de diferentes nacionalidades, crenças religiosas ou nível cultural diferente têm servido de canal para realidades maiores. Não quero aqui entrar em discussões sobre os charlatões, os picaretas e etc. Porque o tempo é o remédio para os doutrinados e iludidos, e um veneno para os enganadores. Gradativamente você aprende a filtrar informações válidas que te ajudam a ser melhor que antes. Se o conhecimento favorece para sua mudança interior, se amplia o teu horizonte cósmico,
Então esse é o caminho da boa colheita. Não importa se a safra vai ser grande, o mais importante é que durante nossa jornada terrena sejamos saciados no curso da vida com um alimento que fortaleça o corpo e o nosso espírito, para não nos deixarmos fracos e vulneráveis aos desafios que o mundo oferece. O que eu tenho presenciado, além das pesquisas de campo, nesse tema tão intrigante, são registros e observações fora do comum, que parecem indicar uma sutil forma de comunicação daquilo que buscamos compreender nesse cenário de mistérios, de lendas, de magia. A ufologia é tudo isso e muito mais, porque ultrapassa o tempo e o espaço que conhecemos. Ela desafia nossa lógica e nossas leis em um mundo tridimensional que vivemos. Coloca abaixo conceitos construídos pelos cientistas. Muito desses ortodoxos, que movidos às vezes pelo ego, não ousam a viver experiências além das paredes laboratoriais e de conhecimentos adquiridos nos livros e universidades cátedras. Há um novo ramo da ciência em curso, que deve revolucionar nossa visão de mundo e descortinar esses segredos. A física quântica, ela veio para ficar e cada dia se aprofunda em novos conhecimentos, embora muitas perguntas continuem sem respostas. Mas isso são pequenos passos que indicam um rumo, uma direção. Sempre que possível eu farei algum comentário na introdução de um novo vídeo, porque é importante que você entenda de que quem está narrando aqui não é uma pessoa alucinada, não é uma pessoa fanática, mas que procura, ao longo dos anos de pesquisa, olhar com um certo critério para alguns acontecimentos. Logicamente que alguns fogem os padrões normais, e são esses acontecimentos que fogem esses padrões normais que eu sempre trarei aqui nessa série. Esses acontecimentos que para mim foram estranhos e que merecem uma reflexão maior. Em outubro de 2013, eu não ministrava aulas no período noturno. Esse fato facilitava em muito para que eu, em alguns momentos, fizesse a observação do céu estrelado na cidade de Senador Alexandre Costa, no estado do Maranhão. Essa cidade, ela fica numa distância da capital de Teresina, seguindo duas rotas. Pela BR-226, a distância é de 157 km, mas quem vem pela BR-316 aumenta para 172 km. Esse município a qual eu trabalho como professor do ensino médio tem uma população um pouco mais de 11 mil habitantes. Ele fica localizado geograficamente na região dos Cocais e possui muitas fazendas no entorno do município. O cotidiano desse lugar é igual a tantas outras regiões, sem grandes atrativos comerciais e industriais. Grande parte da população leva uma vida simples, buscando na educação dos filhos uma forma de crescimento.
E numa dessas contemplações, que não eram muito longas, já que pelo costume que eu fazia, ela não ultrapassava 1h30 de vigília. Eu aproveitava o momento das rotas dos satélites e aviões para que eu me tornasse mais familiarizado com essas rotas. E isso, de uma certa forma, foi muito bom, pelo fato de que eu aprendi muito a observar tudo isso, a ver diversos artefatos terrestres em rotas e velocidades distintas. Cheguei a ver satélites em velocidade muito lenta, que eu não estava acostumado a ver, porque eu sempre via os satélites a uma altitude mais baixa e naturalmente a sua velocidade é bem maior. Então, isso me serviu para aprender ainda mais a observar o céu noturno. Em alguns momentos também a gente via satélites geoestacionários que em muitas situações brilhavam, seja pela ação dos seus retrofoguetes, ou seja pelo reflexo do Sol, que ainda incidia uma certa luminosidade, dependendo do ângulo em que ele se encontrava e do horário. Então, em alguns momentos dava para a gente perceber tudo isso. Isso eu fazia na casa onde eu morava naquela época. Dos anos de pesquisas de campo que desenvolvemos em algumas regiões do Piauí e do Maranhão, nós adquirimos algumas práticas habituais nas vigílias. Entre elas, a identificação dos satélites artificiais entre os horários de 18 até 20 horas, que é o período de maior visualização em decorrência da luminosidade refletida do Sol nos painéis solares e estruturas desses satélites. Quanto mais tempo decorrente após esse horário, maior a chance de ser algo com brilho próprio e merecendo uma maior atenção. Sem falar nos meteoritos, ou detritos espaciais incinerados em nossa atmosfera, que fazem um verdadeiro show à parte. Eu tenho observado também algumas manifestações ufológicas que se utilizam provavelmente desses primeiros horários noturnos, talvez para confundir quem esteja aqui embaixo observando. E aí a pessoa não dá uma atenção devida e em muitas situações acaba sendo pego de surpresa. Outro fato que foi presenciado muitas vezes em nossas vigílias, e geralmente depois das 23 horas, é um fenômeno luminoso que ocorre no centro do espaço celeste aqui no Nordeste. Geralmente ela se inicia com piscadas muito fortes e depois elas vão enfraquecendo até desaparecer. Já surgiu na internet algumas explicações de alguns astrônomos para esse tipo de fenômeno. Só estou contando esses fatos para que você possa perceber como
nós descartamos aquilo que já conhecemos em nossas observações. Saindo desse modelo observável na noite de vigília e também descartando as rotas de aviões, o que for diferente de tudo isso merece uma maior atenção, principalmente quando você observa o deslocamento retilíneo uniforme de um objeto luminoso e que de repente ele pare ou então faça uma mudança de direção. Então, com certeza, isso já indica que merece uma maior atenção para algo que não é normal daquilo que é observado no céu noturno. Naquele dia havia ocorrido uma chuva à tarde e isso favoreceu para que o céu se tornasse mais limpo, já que a água ajuda a tirar as impurezas que estão soltas no espaço. Naquela cidade, pelo menos naquele período, ocorria muitos apagões, que já era característico da região, talvez pela falta de uma subestação, e o crescimento da cidade favorece para que ocorra esses momentos em que a energia elétrica desaparece. E quando isso ocorria, eu ficava mais atento ainda, porque você passa a observar o céu noturno com uma maior luminosidade das estrelas. Então eu estava sozinho na casa, todos os outros professores já haviam retornado para sua cidade de origem, e eu aproveitei, coloquei a minha cadeira numa área fora da casa, e sempre eu fazia essas vigílias com a posição direcionada para o sul do Brasil. Mais especificamente, eu concentrava o meu olhar no Cruzeiro do Sul. Então aquela noite estava belíssima, já havia presenciado o aparecimento de muitos satélites, e eu estava com uma caneta dessas a laser, apontada em alguns momentos para algumas estrelas, porque esse instrumento é até melhor para você localizar determinados fenômenos celestes. Então naquela noite eu dei algumas piscadas no sentido do Cruzeiro do Sul. Eu percebi que logo a realizar esse procedimento, houve uma piscada muito forte na direção aonde eu apontava. Inicialmente eu imaginei que poderia ser ainda o reflexo de algum satélite ou algum meteorito entrando em nossa atmosfera. Também não dei importância. Em seguida, novamente, fiz o mesmo procedimento das piscadas, e aquilo parece que respondia ao meu comando. Então eu percebi que a partir daquele instante me veio a ideia de que estava iniciando uma comunicação. Aquilo me empolgou muito, porque seja o que tivesse lá no alto, estava tentando se comunicar comigo de uma forma luminosa. Então, à medida em que eu lançava as piscadas em direção àquela região no espaço,
aquilo também que aparentava estar fixado num ponto, me respondia também. Então, esse tipo de experiência me empolgou inicialmente, porque isso nunca havia acontecido, esse tipo de troca de sinais. Naquele instante eu tive um pensamento de que uma inteligência qualquer, desconhecida, estava se comunicando comigo. Isso foi algo emocionante e houve essa troca de sinais por mais ou menos uns de 30 segundos a 1 minuto. Não sei porquê, mas o único pensamento que eu tinha naquele momento era que um OVNI estava estacionado ali a uma distância incalculável, mas eu acredito que ele não estava muito alto, e que de uma certa forma estava se comunicando comigo. Então isso foi muito gratificante até um certo momento, porque depois de passado esse tempo que eu estabeleci de comunicação, não sei se houve uma troca de mensagens telepáticas, eu não ouvi nada dentro da minha cabeça, mas tive a sensação de que uma informação chegou até a minha mente. De repente, sem pensar em nada desagradável, me veio na cabeça todos os casos que eu havia pesquisado pelo interior do Piauí e do interior também, parte do Maranhão, principalmente relativo àqueles casos de perseguições. Então aquilo que inicialmente era emocionante, eu me dei conta de que esses tipos de evento também ocorria com determinadas pessoas e poderia ocorrer comigo, porque eu não sabia quem estava se comunicando comigo, se as intenções eram boas ou se as intenções eram desconhecidas. Então me passou assim um filme rapidamente pela minha cabeça e eu desliguei a lanterna, né, a caneta luminosa, e não mais direcionei essas piscadas. Então aquilo ainda piscou por algumas vezes e também apagou. Então naquele momento eu tive uma sensação desagradável, porque me veio na cabeça que aquele objeto luminoso ele poderia descer até onde eu estava e de alguma forma tentar lançar algum facho luminoso aonde eu me encontrava. Não sei porquê, eu acho que foi uma reação natural de qualquer um que está diante do desconhecido, o instinto de preservação que me fez tomar aquela atitude. Então passou-se alguns segundos e aquilo já piscou bem mais forte do meu lado esquerdo, bem mais baixo. Então naquele momento eu tive a impressão de ter entendido até uma espécie de mensagem, não sei, uma intuição. Eu não consigo definir o que ocorreu, eu só sei que eu entendi aquela situação, de que aquela piscada era uma despedida, porque eu entendi que naquele momento havia iniciado um desafio por parte de lá, ou seja, se eu queria um contato, por que eu parei, né? Por que eu, digamos assim, por que eu senti medo naquele momento? Então essa piscada que ocorreu
bem mais baixo do meu lado esquerdo. Ela depois não ocorreu mais e eu fiquei procurando com o olhar no horizonte, no espaço celeste, em todas as posições, para ver se ainda ocorria algum tipo de luminosidade desconhecida. Depois de tudo isso, eu entrei para o meu quarto e fiquei pensando no que tinha ocorrido. Demorei até dormir, porque eu já conhecia os procedimentos que esses objetos e a inteligência que está por trás sempre fazem, né, nesse tipo de experiência. E eu imaginei que poderia aparecer alguma coisa no meu quarto. Então tive a nítida impressão, depois de algum momento em que eu estava quase cochilando, que uma certa luminosidade esverdeada tomou conta do ambiente. Então eu acordei até um pouco assustado diante dessa experiência e foi muito difícil ter conseguido novamente dormir. Só que no dia seguinte, já refletindo melhor sobre esse tipo de acontecimento, eu me dei por conta do erro que eu cometi. Eu poderia ter continuado esse tipo de experiência, mas foi algo que me pegou de surpresa. É tanto que nesse dia, não sei porquê, hoje eu acredito que já havia uma direção por parte de lá para que eu não fizesse nenhum tipo de procedimento de registro, porque nesse dia eu não consigo entender que eu não tinha nenhuma câmera ao meu lado. Eu sempre carregava para tentar obter uma imagem de um fenômeno desconhecido, e nesse dia eu estava somente com essa caneta luminosa. Então, refletindo melhor sobre a experiência, no dia seguinte eu me condicionei a viver novamente essa experiência, mas já decidido a manter um contato mais próximo com esse objeto luminoso e a inteligência que estava por trás disso. Então, quando chegou o mesmo horário do dia anterior, eu fiz os mesmos procedimentos, coloquei a cadeira no mesmo lugar, na mesma direção, fiz os sinais luminosos para a mesma região para onde eu havia feito na noite anterior, e isso não ocorreu mais. Nunca mais tive uma experiência como essa. Então, esse tipo de fato foi significativo para mim, porque eu interagi com um objeto desconhecido e com uma inteligência também que comandava esse objeto. Em momentos posteriores, eu também observei em duas situações pontos luminosos naquela mesma cidade. Logicamente que em locais diferentes e em horários também distintos. Mas nesses dois momentos que eu observei, também eram pontos luminosos, só que não houve mais essa troca de sinais. Eu estou colocando aí as imagens para que você possa perceber o que ocorreu nesses dois eventos, fora essa parte de comunicação luminosa com esse objeto. Eu tenho observado durante esses anos de pesquisa que esses fenômenos eles ocorrem muitas vezes em momentos em que você não está concentrado. Quanto mais você pensa em ver, em observar determinado fenômeno ufológico,
menos a chance de eles ocorrerem. Então, quando você tira o foco, o pensamento disso, quando você está despreparado em termos de equipamento para fazer o registro, mais fácil esse tipo de situação ocorrer. Foi o que ocorreu comigo naquele dia. Então esse evento, para mim, até hoje eu faço as minhas reflexões, tentando me aprofundar se ocorreu algo maior que eu não consigo lembrar, mas eu acredito que isso deve ocorrer com muitas pessoas. Já em outros casos, isso deixa de acontecer porque não estão com o olhar voltado para o alto e não estão dispostos, em muitos casos, a tentar comunicar com uma forma luminosa. Eu estou falando nesse tipo de comunicação porque eu estava na cidade, então eu me sentia mais seguro. Em algumas situações, quando você está dentro lá da floresta, do mato, eu não aconselho muito a fazer isso, a não ser que você tenha o histórico de ocorrências na região. Mas isso me motivou a fazer isso nesse dia, porque eu nem imaginava que teria esse desdobramento naquele evento. É isso aí. Maiores detalhes em um vídeo futuro. Eu espero que vocês tenham gostado. Ok? Então até a próxima. Valeu!